Boa noite a todos e todas. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao convite desta Casa Espírita, o Santo Espírita Luz e Verdade de São João de Meriti, dizer da felicidade que é retornar a este espaço de divulgação da doutrina espírita. Saúdo aos frequentadores e trabalhadores desta casa. Sou trabalhador da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar de Belford Roxo. Hoje venho aqui trazer algumas notícias históricas e reflexões também sobre os 160 anos do lançamento de O Livro dos Médiuns, considerada a segunda obra básica da doutrina codificada por Allan Kardec, na sequência cronológica após o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, muitos já conhecem, também chamado de Guia dos Médiuns e dos Evocadores, ele contém, segundo a folha de rosto da obra, reproduzida aqui ao lado, ele contém um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Gostaria então aqui de destacar, portanto, que Kardec considerava que O Livro dos Médiuns era o segmento, ou a continuação do Livro dos Espíritos, e tinha uma missão urgente a cumprir. Era um complemento necessário e vou tentar explicar o porquê. Esse complemento, contudo, importantíssimo, veio definitivamente apenas 4 anos após a publicação de O Livro dos Espíritos, ocorrida em 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns a gente vê aí, destacado, foi publicado em Paris em 15 de janeiro de 1861 e por isso, nesse ano, nós estamos comemorando os 160 anos desse livro, do Livro dos Médiuns. Para falar desse livro, penso que precisamos mencionar uma obra que cumpriu temporariamente a mesma missão do Livro dos Médiuns. Segundo Evandro Noleto Bezerra, que é um tradutor das obras de Allan Kardec, traduziu algumas obras pela FEB, Federação Espírita Brasileira, segundo Evandro Noleto, após o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec julgou necessário editar uma espécie de manual prático que contemplasse a exposição completa das condições necessárias para a comunicação com os espíritos e os meios de desenvolver a faculdade mediúnica. Essa descrição da obra, inclusive, está na folha de rosto do livro. Essa obra, como não poderia demorar muito, esse manual prático foi publicado já em 1858, tendo recebido o nome de Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Nós temos aí a imagem de uma edição da FEB recente dessa obra, que tem sido divulgada atualmente. Essa obra teve vida curta, como veremos a seguir, mas serviu, nas palavras de Evandro Noleto, para apontar um rumo, uma direção segura a quantos quisessem familiarizar-se com os mecanismos que possibilitam o intercâmbio espiritual entre os dois planos da vida. Uma espécie de vade-mecum, destinado a orientar corretamente as pessoas que passaram a interessar-se pelos fenômenos mediúnicos, após, é claro, ter tido contato primeiro com o Livro dos Espíritos. Kardec esclarece, na introdução dessa instrução prática, que muitas pessoas haviam lhe solicitado indicasse as condições que deviam preencher e a maneira como deveriam proceder para se tornarem médiuns. Ele não poderia atender a esses pedidos de forma individual, através de cartas, correspondências.
onde não conseguiria incluir tudo o que precisaria ser dito. Por isso resolveu publicar essa obra, como que acreditou necessário naquela ocasião, um ano após a publicação do Livro dos Espíritos, como nós falamos. Contudo, na Revista Espírita de agosto de 1860, Kardec informa que aquela obra já estava inteiramente esgotada e não seria reimpressa, pois um novo trabalho muito mais completo e com uma outra organização viria a substituí-la dentro de pouco tempo. Aquela foi a primeira referência, em agosto de 1860, né? Aquela foi a primeira referência indireta de Kardec ao lançamento do Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec esclarece melhor por que havia feito aquela substituição. Ele disse que havia publicado a instrução prática com o fim de guiar os médiuns, mas aquela obra, apesar de ter sido produzida com um fim grave e sério, não seria mais reimpressa porque não era bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que eram encontradas na prática mediúnica. Por isso, havia preparado um novo livro no qual foram reunidos todos os dados que uma longa experiência e conscienciosos estudos lhe permitiram colher, sob a orientação, é claro, dos espíritos. Apesar de Kardec ter retirado a instrução prática de circulação, como eu já disse, hoje nós temos acesso a diversas traduções dessa obra, tá bom? Eu já mencionei a notícia publicada na Revista Espírita de agosto de 1860, que anunciava a retirada de catálogo da instrução prática e sua substituição por um novo livro, sem citar o seu título, né, na ocasião. Aqui abro um parêntese para ressaltar que a Revista Espírita continua sendo uma fonte muito rica de conteúdos doutrinários, de informações sobre o movimento espírita da época de Kardec, né, bem como sobre as obras que Kardec publicou entre 1858 e 1869, que foi o período em que Kardec esteve à frente da Revista Espírita. Esse slide eu trouxe para, de alguma forma, destacar a importância da Revista Espírita como fonte para as pesquisas históricas e doutrinárias do Espiritismo. Fechando esse breve parêntese, né, foi na edição da Revista Espírita de janeiro de 1861 que Kardec anunciou o lançamento, finalmente, da primeira edição do Livro dos Médiuns, que meses depois teve uma segunda edição, em novembro, né, do mesmo ano. Nesse artigo em que ele anunciou, né, a primeira edição, o codificador vai direto ao ponto e diz exatamente qual a missão do Livro dos Médiuns. Esse livro, que está completando 160 anos de existência, segundo Kardec, foi fruto de longa experiência e de laboriosos estudos. Nele, ele, Kardec e os espíritos procuraram esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. O livro contém a explicação teórica dos diversos fenômenos mediúnicos, bem como das condições em que os mesmos se podem reproduzir. Sobretudo a parte relativa ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade mereceu uma atenção toda especial. Nesse ponto, podemos refletir se a missão do Livro dos Médiuns não continuaria a mesma nos dias atuais. Penso que sim. Os espíritas de hoje, assim como os do tempo em que o livro foi lançado, não podiam, não podem mergulhar nos fenômenos sem qualquer preparação de forma precipitada. Esse era o entendimento de Kardec. Essa também tem sido a orientação que o movimento espírita organizado vem oferecendo às casas e trabalhadores espíritas da atualidade. Não à toa o Livro dos Médiuns era o segmento imediato do Livro dos Espíritos. Mas por que isso?
porque o espiritismo, em seu aspecto experimental, ele é cercado de muito mais dificuldades do que geralmente se pensa. E os obstáculos ou perigos aí encontrados são também muito numerosos. E é justamente isso o que ocasiona tantas decepções aos que dele se ocupam, sem a experiência e os conhecimentos necessários. O objetivo de Kardec e dos espíritos foi o de prevenir contra esses perigos ou obstáculos, que nem sempre deixam de apresentar inconvenientes para quem se aventure sem prudência na prática da mediunidade. Essa era a preocupação central na ocasião, e Kardec não negligenciou dessa responsabilidade, assim como nós, trabalhadores e dirigentes espíritas da atualidade, também precisamos abordar o tema com o devido cuidado, oferecendo através do estudo a orientação adequada aos novos trabalhadores da seara mediúnica. Mais tarde, ao anunciar, em novembro de 1861, a segunda edição do Livro dos Médiuns, Kardec disse que pôde constatar em suas visitas, viagens ou excursões a influência salutar que a primeira edição havia exercido sobre a direção dos estudos espíritas práticos. As decepções e mistificações passaram a ser muito menos numerosas do que antes, porque o livro havia ensinado os meios de evitar as artimanhas dos espíritos enganadores. Essa segunda edição era ainda mais completa que a primeira, principalmente no que se referia aos tipos de mediunidade e de médiuns, a identidade dos espíritos, a obsessão, as perguntas que eram possíveis de ser dirigidas aos espíritos, aos meios de distinguir os bons dos maus espíritos e muitos outros assuntos. Por tudo isso que Kardec pôde nos alertar, continua fundamental estudar o Livro dos Médiuns nos dias de hoje. Segundo Herculano Pires, grande estudioso do Espiritismo, o Livro dos Médiuns é atualíssimo, apesar de escrito há 160 anos. Nenhuma outra obra, espírita ou não, sobre a fenomenologia mediúnica conseguiu superá-lo. É um tratado que tem por fundamento a pesquisa científica e a experiência, além da contribuição teórica dos espíritos na explicação de vários problemas ainda inacessíveis à pesquisa científica. As teorias explicativas dos fenômenos formuladas por Kardec, com os dados de sua investigação e a contribuição dos espíritos, permanecem ainda como as mais viáveis. Isso aqui trazendo o pensamento de Herculano Pires, como eu disse. É assim também que entendemos, e por isso estamos aqui hoje, não somente reverenciando o Livro dos Médiuns, mas também convidando a seu estudo metódico e aprofundado. Para o estudo da mediunidade, seu direcionamento à prática mediúnica, hoje em dia temos muitos outros materiais, temos livros, apostilas, mas nada substitui o estudo da obra base diretamente, que precisa ser estudada sempre que for possível, retornando a ela periodicamente para o devido esclarecimento de dúvidas e também em busca de orientação segura. Além disso, como diz uma campanha do movimento espírita, conheça o espiritismo pelo começo. Leia as obras fundamentais do espiritismo ou da codificação espírita, ou seja, as obras de Kardec. Nelas encontraremos respostas tanto ao coração quanto à razão, mas acima de tudo, com elas iremos procurar reviver Jesus. Comecemos pelo começo, e para compreender e praticar a mediunidade com Jesus, será fundamental a leitura e o estudo do Livro dos Médiuns. Comece pelo começo, diz a campanha, Comecemos a estudar a mediunidade pelo Livro dos Médiuns e continuemos sempre com ele por perto.
com esse convite, penso que cheguei ao fim dessa exposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo a todos uma excelente noite e uma semana de muita luz e paz, apesar dos desafios necessários à nossa evolução pessoal e coletiva que estamos atravessando, é claro. Até breve.